A liderança de Davi. Este será o título da 7ª lição do 4º trimestre de 2022 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição 7 da classe de jovens. Pela graça de Deus, nós já estamos chegando na metade da revista, que é a última agora do ano de 2022. Esta aula será ministrada no dia 13 de novembro, no próximo domingo. Eu já quero aproveitar este momento para pedir perdão porque esta aula está subindo um pouco mais atrasada, eu fiquei sem voz e não consegui adiantar a lição para os irmãos, né? Não consegui subi-la na segunda ou na terça-feira, que é o comum aqui no canal. Mas em nome de Jesus, nas próximas lições, iremos subir, né, normalmente na segunda ou na terça-feira. Então vamos lá para a nossa aula? Opa, antes de irmos para a nossa aula, eu quero pedir que, por favor, você que é novo aqui no canal, talvez é a primeira vez que você está aqui me assistindo, inscreva-se aqui, por favor, deixe o seu like e também me conte aqui nos comentários se você é aluno ou se você é professor da classe de jovens, me diga de qual região você é, né, de qual cidade, de qual estado, e por favor, se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui, sinta-se à vontade. Vamos agora para a nossa aula? Vamos falar sobre a liderança do rei Davi, o maior rei de Israel. Olha só que aula maravilhosa que nós teremos hoje. Então, o nosso texto principal está lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, e nos diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. O resumo da lição fala que o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Professor, lembre os seus jovens de fazerem a leitura semanal, porque desta forma eles conseguirão estar mais aprofundados na palavra de Deus. Vamos caminhar então? Como objetivos da nossa lição, nós temos, como sempre, 3. Então, o primeiro é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo, conhecer a liderança de Davi. E terceiro, apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. A nossa leitura, né, em Bíblica em Classe, que é o texto bíblico, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 7. Aqui na introdução, nos fala o seguinte: Davi é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, mas não só dele, né, de toda a Bíblia. Se nós pensarmos em pessoas que não conhecem a palavra de Deus, por exemplo, pessoas ímpias, muito provavelmente até elas já ouviram falar sobre Davi, o grande rei de Israel. O nome de Davi, ele ultrapassou as barreiras eclesiásticas, né, da igreja e chegou às camadas populares. É um dos nomes mais conhecidos. É um dos nomes, inclusive, mais colocados em crianças, né, em bebês. Muitos pais, mesmo não sendo cristãos, escolhem este nome para colocar em seus filhos. E com certeza é uma boa escolha, né? Porque nós estamos falando do homem que era segundo o coração de Deus, mas que não foi perfeito. Então, nesta aula, nós descobriremos um pouco mais a respeito deste personagem tão conhecido nas nossas escrituras. Vamos lá? Primeiro ponto. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui no ponto 1 diz que Davi foi um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é resultado de um processo de formação. Muitas vezes, um processo lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. E isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também aspectos familiares. Veja que formar um líder tem a ver com os ambientes que ele frequenta. Então é isso que a lição está nos dizendo. Não é só a respeito da igreja, não é só a respeito dos centros de ensino, mas é também a respeito da família em que esta pessoa está. E olha só, Davi era admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante.
As Escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em sua família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Ele também não venceu a Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul, como seus irmãos. Ele venceu a Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia à ordem de seu pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos, levasse mantimentos a eles, e então lá Davi falou: Não aceitarei ser provocado, e vai ao encontro de Golias. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados do Senhor. Mas Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formado por simples pescadores. Olha só que aula de liderança nós não temos aqui. Nós sabemos que Davi era o último filho da família, né? Era o caçula de Jessé. E ele também era ruivo, que não era bem visto naquela época. Mas o que nós entendemos? Talvez nós, quando olhamos friamente, fazemos a leitura da história de Davi, né, em 1 Samuel, às vezes nós achamos que Davi estava em uma família em que ele não era muito querido. Só que nós precisamos fazer a leitura correta a respeito. Primeiro, a forma com que nós nos relacionamos hoje não era a forma com que as pessoas se relacionavam lá naquele tempo, né? Lá na antiguidade. Era muito diferente a formação de família. Talvez se você observar na sua própria família, os seus avós não se relacionavam de forma muito amorosa com os filhos. Não era comum que isso acontecesse. É algo mais comum à nossa geração, essa forma amorosa de lidar. Só que pontos essenciais, valores e princípios não foram deixados de lado. A criação de Davi não foi uma criação em que ele ficou por conta. Por quê? Porque nós vemos que quando o pai dele mandava, ele obedecia. Ele tinha uma função na família, e a função dele, que era o mais novo, enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, era de cuidar das ovelhas. Talvez nós, quando lemos estes textos na Bíblia, nós pensamos, poxa vida, né? Tadinho do Davi, sozinho lá no campo. Mas era a função dele. O pai de Davi estava o tratando como um homem. E por mais que para nós a idade, né, nós tenhamos muito bem claros na nossa cultura atual, aquele período de adolescência, ali dos 11 aos 17 anos de idade, na época de Davi não era assim. Então, se os historiadores estiverem certos, na idade que Davi devia ter quando ele foi ungido, ele tinha entre 14 e 17 anos. Para nós, uma adolescente. Talvez para a sua para a religião, né, que você está do país, um moleque. Ou, como nós falamos aqui em Curitiba, um piá. Só que, para aquela época, ele já era um homem. Já era considerado alguém capaz de seguir ordens e de tomar algumas decisões. Então, Davi era alguém que seguia bem as ordens. O pai mandou ele cuidar das ovelhas e ele estava cuidando com todo o cuidado que ele tinha, que ele podia, né? Então, quando aparece um urso, ele mata. Quando aparece um leão, ele mata. Ele realmente tomava conta das ovelhas. Ele abraçou a função que seu pai lhe deu. Ele não estava fazendo corpo mole no campo. Ele estava realmente sendo um pastor de ovelhas. E enquanto ele era pastor de ovelhas, Deus forjava o caráter dele. O caráter de Davi não foi forjado em público, foi forjado em particular. Aqui vale para nós pensarmos, como a lição nos fala, que muitas vezes nós achamos que nós precisamos aparecer, que nós precisamos estar em um lugar de destaque, porque assim Deus irá nos usar. Dentro da liderança, às vezes nós somos convencidos de que para liderar é necessário que nós estejamos ocupando posições que todos estão nos vendo. E para que, né, às vezes o jovem que está ali pensando se ele vai ser líder ou não, imaginando como vai acontecer essa liderança, talvez este jovem fique pensando, acho que eu tenho que ocupar aquele lugar para daí ocupar aquele, e aí nós fazemos os nossos planos de liderança, mas não funciona assim na liderança cristã. A vida de Davi é um exemplo. Ele foi forjado, escondido, para depois ser apresentado em público. E mesmo depois, quando, né, a Bíblia vai nos dizer que cantavam o nome dele, o Senhor tira Davi de cena e ele vai ser tratado por Deus, literalmente se escondendo nos vales, nos buracos, fugindo de Saul. Era Deus tratando, forjando o caráter de Davi às escondidas. É assim que Deus trabalha. Nós só precisamos aprender a forma que ele trabalha e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Continuando, ponto 2. Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus.
Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. E Saul ficou possesso. Ele já tinha ali, lidava com os probleminhas dos espíritos malignos. Quando ele ouve isso, então ele ficou realmente possesso. O Senhor ordenou que Samuel fosse à casa de Jessé e lá ungisse um de seus filhos. É claro que Jessé imaginaria que fossem os seus filhos adultos. A própria lição vai dizer que ele foi esquecido pela família. Mas para o pai dele, ele era o menor de todos. Imagina, o pai dele tinha outros 6 filhos para passarem na frente. Talvez se alguém chegasse na sua casa e oferecesse um emprego para um dos seus filhos e você fosse um pai com vários filhos, ou uma mãe com vários filhos, você não sugeriria o mais novo, porque o mais novo ainda está em fase de aprendizado. Mas Deus já tinha escolhido a Davi. Davi não, desculpa. Deus não olha a aparência, ele vê o coração e ele dá uma grande aula para o profeta Samuel e para todos nós, quando ele diz, a Samuel, eu escolhi Davi. Você está olhando para a aparência, mas eu estou olhando para o coração. Aqui é um grande modelo de aprendizado que nós devemos ter a respeito da liderança cristã. Ela não é feita pelo... Às vezes nós olhamos para alguém e falamos, nossa, daria um líder perfeito. Aí Deus lá do céu diz, não. Vocês veem apenas o exterior. Eu enxergo o interior. Eu sondo os corações. Para exercer a liderança cristã na igreja, é necessário que nós sejamos aprovados pelo Senhor. É Ele quem dá a palavra final. Então, nós devemos aprender e buscar, ensine isso aos seus alunos, professor, a agradar a Deus, porque Ele vai sondar os nossos corações. Davi diz em algumas vezes no Salmo, Senhor, eu desejo que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti. Ou seja, Deus, o Senhor, sonda os nossos pensamentos. Ele ouve o que nós pensamos. Então, não adianta nós manipularmos uma forma de chegarmos à liderança aqui, na força do nosso braço, porque ela não acontecerá. É Deus que dá a palavra final. E Ele não se impressiona com as nossas aparências. Ele se impressiona com o nosso interior, com aquilo que só Ele vê, com aquilo que só Ele tem acesso. Continuando, no ponto 3, Davi foi um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos, como a maior parte de nós. Ele foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. E isso se deve ao seu coração voltado para o eterno. Davi também era um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele foi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. Então Davi realmente era uma pessoa que sabia o seu lugar. Eu acho que esse foi uma das receitas de sucesso de Davi. Ele sabia o lugar dele. E mesmo quando rei, quando colocado reinando sobre toda Israel, sobre o reino unificado, Davi ainda assim sabia o seu lugar. E o seu lugar era de rei na terra, mas diante do Todo-Poderoso, ele era apenas uma pessoa, mais uma pessoa. E como ele mesmo diz, insignificante. Então, Davi sabia que as funções que ele ia recebendo aqui na terra não eram nada diante de Deus. Eram apenas mais responsabilidades para ele. Mas na presença do Eterno, Davi sabia o seu lugar. E o seu lugar era de joelhos, era o pó. Era literalmente dizendo, Senhor, eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia do teu filho, tem misericórdia do teu servo. Davi sabia o lugar dele. Será que nós sabemos o nosso lugar? Não só o nosso lugar físico, aqui na terra, mas o nosso lugar na espiritualidade, o nosso lugar no reino de Deus, o nosso lugar no reino espiritual. Nós somos servos. Mesmo que nós assumamos posições de destaque aqui na terra, nós continuamos servos. Nós continuamos à disposição de Deus. É sempre Ele que vai reinar sobre a nossa vida. É sempre Ele que vai fazer acontecer em nós. Então, nós continuamos servos. Isso é saber o nosso lugar. Saber que, como criaturas de Deus, ou quando filhos, quando aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, nós ainda somos servos dele. Continuando, aqui no tópico, no ponto 2, nós temos a liderança de Davi. Aqui nós vamos falar um pouco mais a respeito de como ele foi como líder. Nós já entendemos que ele era alguém que o Senhor foi atrás dele, era um menino obediente ao seu pai,
era uma pessoa que foi treinada por Deus fora dos holofotes, e ainda assim uma pessoa de muitas qualidades, né? Ele guerreava muito bem, foi um homem sanguinário, segundo a Bíblia. Ele tinha um talento musical único, escreveu grande parte dos salmos que nós temos acesso hoje. Então veja que, ao mesmo tempo que Davi era um homem forte, que pegava a espada e que guerreava e que ia ao encontro de outras nações, que vencia, ele ainda assim era um homem com um coração humilde. Mas ainda assim ele também não era só um homem da espada, era também um homem da harpa. Ou seja, ele conservava o seu espírito suave, a ponto de conseguir escrever as canções mais lindas da Bíblia. Veja que Davi conseguia, realmente era um homem de muitas qualidades, né? Ele conseguia transitar entre a grosseria e a brutalidade de carregar uma espada e de matar outras pessoas, porque ele estava guerreando, mas ao mesmo tempo ele conseguia se sentar, pegar a sua harpa e compor belíssimos hinos. Ou seja, era um homem que tinha jogo de cintura, né? Para ir da espada até a harpa, da harpa à espada. Quantas qualidades tinha Davi. No ponto 2, então, vamos falar sobre a liderança dele. Uma liderança cheia do Espírito Santo. Aqui está um dos maiores diferenciais da liderança de Davi. Ele foi um homem, um líder, cheio do Espírito Santo de Deus e que reconheceu o valor do Espírito em sua vida. Quando ele reconheceu, né, a gravidade do seu pecado, nós vemos lá no Salmo 51, ele vai dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu convido você, que talvez não tenha lido o Salmo 51 ainda, a fazer uma leitura do Salmo 51. É um dos salmos, para mim, um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Quando Davi fala, né, 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, parece que nós conseguimos sentir o arrependimento dele. Parece que dá para sentir a dor que ele estava, né? Ele compõe o Salmo 51 após o adultério com Betseba, após Natã, o profeta, o confrontá-lo e dizer que ele perderia, né, aquele bebezinho que nasceu daquele fruto, daquele pecado. E ele compõe o Salmo 51. Eu convido você que não leu ainda o Salmo 51, vai lá e dá uma lida. Pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia, lê o Salmo 51, porque realmente é um dos, assim, uma das músicas, né, porque era composto em forma de música, mais lindas de toda a Bíblia. Continuando, a primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser ungido, né, ungido como o segundo rei de Israel. E no Antigo Testamento, a unção indicava separação para uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ou seja, Davi não pertencia mais a si mesmo quando ele se torna ungido por Deus. Agora a vida dele seria comandada, dirigida pelo Senhor dos Exércitos. Olha que relato lindo, né? Como é bonito ver alguém que Deus escolhe, que Deus separa, que Deus forja aquela pessoa, que Deus molda aquela pessoa, então a usa, né? Quando nós olhamos para a trajetória de Davi, quando descobrimos que ele foi o maior rei de Israel, parece uma história de profundo sucesso e só de sucesso. Mas não é um sucesso que ele conquistou na força do braço, na força da espada. É um sucesso que é responsabilidade de Deus. Porque Deus encontrou Davi, Deus sondou aqueles corações, Deus separou a Davi e o Davi entendia que ele não pertencia a ele mesmo, que ele pertencia ao Senhor. Então Davi sempre recorria ao Senhor. Ele cometia pecados? Sim, e alguns pecados gravíssimos. Porém, ele sempre recorria ao Senhor, reconhecia o seu erro, reconhecia o seu pecado e clamava para que o Senhor não tirasse o Espírito Santo dele. Ele valorizava o Espírito Santo de Deus. No tópico 2, né, dentro do ponto 2, nós temos aqui uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Uma vez que o chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. Quando ele enfrenta Golias, né, ele desejava honrar o nome do Senhor e ele confiava em Deus. Então, diante do Todo-Poderoso, ele não temeu, porque não eram as habilidades dele que estavam em jogo, era o Senhor o usando. Realmente, Davi era uma pessoa que se voltava a Deus. E o Senhor foi o centro de toda a sua liderança. Esse é o motivo do sucesso da liderança de Davi. E deve nos servir de exemplo, deve nos servir de modelo. O Senhor precisa ser o sucesso da nossa liderança. Amém? Continuando, uma liderança com foco em pessoas.
Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Davi, olha só como Deus trabalha, né? Davi já estava numa situação difícil, ele sozinho. Então Deus dá a ele mais 400 homens também em situações difíceis, às vezes pior do que a dele. E Davi conseguiu gerenciá-los. Tudo indica que Davi era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. E ele sabia potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis, como é o caso de Joabe, por exemplo. Davi sabia a forma de manter as pessoas ali ao lado dele, de fazer com que as pessoas se submetessem à ordem dele, que era aqui, né, o chefe daquele motim que estava sendo organizado contra Saul, porque como Saul era o rei, ainda era o líder, tudo que Davi fazia era considerado algo contra o rei. Então aquelas pessoas que Davi ia reunindo na caverna eram literalmente fora da lei, pessoas que estavam ali fugindo, né, de Saul. E mesmo assim Davi sabia como colocar as pessoas, mesmo Joabe, né, uma pessoa muito temperamental, como potencializar o que tinha de bom e dar uma diminuída no que aquela pessoa tinha de mais grave. E aqui, para continuarmos, temos no ponto 3 os aspectos práticos da liderança de Davi, né? O que nós podemos tirar de exemplo no sentido prático. Ele foi um líder que soube honrar as alianças que ele fez. O Senhor é Deus de alianças, como nós percebemos em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Então Davi sabia que Deus seria o responsável pelo seu sustento e também pelo seu sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo da vida, mesmo com as suas falhas, com os seus erros. Davi cumpriu as suas alianças, inclusive aquela que ele fez a Jonatas, a respeito do seu filho, e ele honra para Mefibosete, traz ele de volta a Jerusalém, dá a ele sustento, dá a ele as terras que eram do seu pai, né, e do seu avô, de Jonatas e de Saul. Realmente era um homem justo, como veremos no tópico a seguir, porque Davi tinha consciência da justiça de Deus e também reconhecia o valor de ter uma vida justa, de viver com mais justiça possível. É claro que há o caso de Urias, né, o esposo de Batseba, que acontece toda aquela tragédia na vida de Davi, nós não podemos fingir que não existiu, porque existiu. Essa é uma das coisas mais lindas da Bíblia, eu não sei você, mas eu amo a forma com que a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia tem personagens que poderiam ser os personagens incríveis, sem nenhum tipo de erro, praticamente semideuses, mas a Bíblia coloca os pecados dos maiores nomes da Bíblia. Abraão era mentiroso, e a Bíblia registra Abraão mentindo por pelo menos 2 vezes. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, cometeu assassinato, premeditou um assassinato. A Bíblia traz para nós essas revelações, não esconde-as, e a Bíblia nos ensina que o Senhor nos perdoa do que nós fazemos, mas não retira de nós a colheita. Então, por causa do que Davi fez, a espada nunca mais saiu da casa dele. E esse foi o preço que ele teve que pagar por conta dos pecados que ele cometeu. O Senhor sempre vai nos perdoar, assim como foi com Davi. Mas as consequências dos nossos pecados recairão sobre nós. E aqui, continuando, um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades. E até aquelas que aqui já foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a minha vontade. Eu acho que não deve ter um elogio mais belo do próprio Deus dito sobre alguém em toda a Bíblia Sagrada. Dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era o próprio Deus dizendo que Davi tinha um coração alinhado com o dele. Olha que lindo. Será que nós também podemos alcançar a estatura de um coração alinhado com o de Deus? Olha o convite que essa aula nos faz a termos uma liderança como a de Davi, a termos a capacidade de nos alinharmos a Deus. Porque desde o início da aula nós entendemos que o sucesso da liderança de Davi
Davi ser reconhecido tantos anos depois, como ainda é hoje, como o maior rei de Israel, se deve ao fato de que ele tinha um coração alinhado com o de Deus. E quem falou isso não foi Davi. Não foi Davi que falou, olha, o meu sucesso. Não, 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 não. Anos e anos após a morte dele, o próprio Deus faz referência à vida dele e diz: ele era um homem segundo o meu coração. Que coisa linda. Que palavra maravilhosa. Eu desejo, professor, que o Espírito Santo de Deus te abençoe aí na lição deste domingo. Que o Senhor te capacite a apresentar aos seus jovens a liderança de Davi, a mostrar a eles quem foi Davi, a mostrar a eles mais do que aquilo que eles já sabem a respeito da história de Davi. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que o sucesso de Davi não estava em suas qualidades, não estava na forma com que ele segurava a espada, na forma com que ele compunha. Não. O sucesso de Davi estava na forma com que ele se dobrava diante de Deus e aceitava que ele não era rei para o Senhor. Para o Senhor ele era servo. E no reino de Deus ele era mais um servo. O Senhor o exaltou na posição de rei sobre Israel, mas diante de Deus ele continuava servo do Senhor. Que essa lição siga, né? Que essa lição chegue até o seu coração, professor, que você também possa passá-la para os seus alunos neste domingo. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.